Diante do atual Rei Mago, qualquer magia se torna insignificante. Essa é a história de um garoto que nasceu sem nenhuma gota de magia, em um mundo onde magia é literalmente a única coisa que importa. Então hoje a gente começa uma nova série acompanhando o pequeno Asta saindo de um fracassado irrelevante e se tornando o homem mais forte do mundo. Mas antes de mais nada, tem algumas coisas que você precisa saber. Bem-vindos ao Reino Clover, um lugar dividido entre os pobres que trabalham igual condenados no reino abandonado, a galera classe média do reino comum e os playboyzinhos arrogantes que se acham deuses só porque nasceram com uma colher de ouro enfiada no rabo. Aqui tem magia de água, terra, fogo e ar. E até uns malucos invocando uns carneiros bombados pra batalha. E obviamente esse lugar é comandado por um rei completamente inútil que ninguém liga. Mas acima dele existe o Rei Mago, o cara mais apelão do reino inteiro. Porque há muitos anos atrás apareceu um demônio gigantesco querendo transformar a humanidade inteira em um purê de carne. Até que um mago absurdamente roubado desceu a porrada no bicho e virou o primeiro Rei Mago da história. E desde então esse cargo vai passando de geração em geração pra proteger o reino dos malucos, demônios e velhos broxa querendo destruir o mundo. Só que obviamente o Rei Mago não faz tudo sozinho, né? Pra isso existem os Cavaleiros Mágicos, uma tropa de magos tunados que trabalham pra proteger o reino. E o mais roubado disso tudo são os Grimórios, os livros mágicos que escolhem seus donos. Quando a pessoa cresce, ela recebe um Grimório baseado na própria mana, liberando magias únicas. E depois que o Grimório te escolhe, já era, meu parceiro, o negócio vira praticamente sua alma. Não gostou? Problema seu, vai carregar essa desgraça até morrer. E no começo os caras só tem umas magias básicas, mas conforme vão lutando e apanhando igual saco de pancada humano, novas habilidades aparecem. Então, sem mais enrolação, bora começar essa bagaça. A história começa numa igreja caindo aos pedaços no vilarejo de Had, onde dois bebês são abandonados. O Yuno, um moleque quieto com cara de protagonista frio e misterioso, e o Asta, um filhote de cruz credo barulhento que parece ter tomado energético vencido desde que nasceu. Os dois acabam sendo criados pelo padre, um velho que claramente já tava a 2 minutos de coringá criando aquelas pestes, e corta pra 15 anos depois, quando Asta simplesmente pede a freira Lily em casamento. Sim, mano, o desgraçado se apaixonou logo por uma freira. O cara toma um fora todo dia, mas continua insistindo igual as minas do OnlyFans nos comentários do Insta. E ele vive falando que um dia vai virar Cavaleiro Mágico e depois virar o próprio Rei Mago. Só tem um pequeno problema. Lembra que eu falei que todo mundo aqui tem magia? Então, o Asta não tem bosta nenhuma. O moleque nasceu completamente zerado, sem mana, sem magia e sem talento. Basicamente o único cidadão do reino inteiro que tomou golpe da genética. Enquanto isso, o Yuno já tá completamente apelão, dominando magia de vento igual um filho secreto do Naruto com um ventilador na bunda. Mas o Asta continua acreditando que é só um despertar atrasado e espera ansiosamente pela cerimônia dos Grimórios, porque na cabeça dele é assim que pegar o livro mágico a magia vai finalmente aparecer. Enquanto isso, o único poder dele é puxar ferro igual um psicopata. Se não pode usar magia, então o miserável decidiu virar um anão bombado, se lasque. E finalmente chega março, o dia da cerimônia. Só que a galera da cidade já tava rachando o bico dos dois porque ninguém acreditava que dois pobres ferrados iam entrar pros Cavaleiros Mágicos. Mas aí o Yuno recebe um Grimório de 4 folhas, um Grimório extremamente raro que dizia ter pertencido ao primeiro Rei Mago. A quarta folha representa a sorte. E pronto, o moleque vira celebridade instantaneamente. As pessoas começam a babar o ovo dele mais rápido que fã de idol coreana no Twitter. Enquanto isso, o Asta, coitado, não recebe nada. Nada de Grimório, nada de magia, nada. O cara tomou um exposed da própria existência na frente da cidade inteira. E pra piorar, o Yuno ainda fala que também quer virar o Rei Mago. Então o Asta declara ele como rival, só que ninguém leva isso a sério. Mas depois o Yuno acaba encontrando uns nobres vagabundos enchendo o saco dele. E aí aparece o Revit, um ex-cavaleiro mágico com magia das correntes. Basicamente um mendigo sequestrador profissional. O cara captura o Yuno porque quer vender o Grimório raro dele por uma montanha de dinheiro. E como o colar do Yuno parecia caro, o ladrão também queria passar a mão nele. Aí o Asta aparece e pronto pra cair na porrada. Mas obviamente leva um cacete absurdo. O Revit começa a humilhar o garoto, falando que as correntes conseguem sentir mana e que o Asta tem literalmente zero magia. O moleque quase desiste de tudo, até que o Yuno finalmente reconhece ele como rival. E isso já basta pro Asta levantar de novo igual barata, sobrevivendo a uma bomba nuclear. E do nada um Grimório preto surge voando na frente dele. Um Grimório de 5 folhas, o lendário Black Clover. E a quinta folha representa o demônio. Tá bom, acho que ainda tem uma pequena diferença entre o moleque que ganhou o Grimório sortudo e o que ganhou o moleque possuído pelo capeta, né? Mas é melhor do que nada. No próximo episódio a gente volta 10 anos no passado e descobre uma coisa impossível de acreditar. O Yuno era um chorão de merda. Sim, o futuro Sasuke do ventilador vivia chorando igual criança que perdeu a mãe no supermercado. E quem sempre animava ele era justamente o Asta. Enquanto isso, a irmã Lily conta pros moleques a história do primeiro Rei Mago. E pronto, o Asta já vira completamente biruta da cabeça e decide que esse vai ser o sonho da vida dele. Mas o mais impressionante é que o anão bombado nem queria virar o Rei Mago só por fama. O maluco quer ganhar dinheiro pra ajudar a igreja que criou eles. Olha aí, no meio de tanto grito e retardo mental ainda sobrou um coração naquele mongolode musculoso. Mais tarde, o padre pede pro Yuno entregar uma carta na cidade. E inspirado pelas palavras do Asta, o garoto finalmente cria coragem e vai sozinho. Só que no meio do caminho aparece um bêbado falido com cara de quem vende órgão na praça. E como o colar do Yuno parecia caro, o velho desgraçado rouba uma criança. Parabéns, cidadão de Clover. A carreira criminal do miserável evoluiu pra assalto infantil. Mas aí o Asta aparece correndo porque tava preocupado que
que o Yuno demorou pra voltar. E graças ao tampinha bombado, o Yuno consegue escapar. Só que o bêbado desce a porrada no Asta também. Carai, viado, os adultos desse anime odeiam as crianças mais que qualquer coisa. Mas o ladrão acaba fugindo antes que alguém veja ele ali. E o Yuno fica se sentindo culpado pelo Asta ter apanhado por causa dele. Só que o Asta manda aquela frase de protagonista teimoso que se cair num vulcão ainda levanta sorrindo, falando que sempre vai proteger o Yuno. E que quando virar o Rei Mago vai provar pra todo mundo que até os pobres ferrados do reino abandonado podem ficar fortes. E é justamente naquele momento que nasce a rivalidade dos dois. O Yuno para de ser um bebê chorão e também decide virar o Rei Mago. Então a gente volta pro presente. E o Revit tá quase se cagando inteiro vendo o novo poder do Asta, porque o grimório dele invoca uma espada absurda chamada Demon Slayer. E com isso, Asta finalmente senta a porrada no sequestrador de colar infantil. Depois da luta, os dois confirmam oficialmente que são rivais. Não importa se um nasceu apelão e o outro nasceu sem nenhuma gota de mana. Os dois vão disputar pra ver quem vira o Rei Mago. Depois disso, Asta e o Yuno começam a treinar igual dois psicopatas usando seus novos grimórios. Só que o padre e a irmã Lily estão preocupados com Asta, porque diferente do resto do planeta, o moleque ainda continua praticamente sem magia. Como é que esse goblin musculoso vai sobreviver sendo cavaleiro mágico? Aí aparece um velho murcho que participou da cerimônia dos grimórios. E ele tenta acalmar todo mundo, falando que talvez o Asta nem consiga entrar em um esquadrão. Aí sim, paizão, excelente jeito de tranquilizar os outros. Mas no fundo o velho tá em choque, porque ele nunca imaginou ver alguém recebendo o grimório Black Clover. E aparentemente aquele grimório de 5 folhas é ainda mais raro que o de 4 folhas do Yuno. Então, com todo mundo um pouco mais tranquilo, o padre e a irmã Lily fazem um jantar absurdo pros dois antes da viagem. Na manhã seguinte, os dois finalmente partem pra capital pra fazer o exame dos cavaleiros mágicos. E quando chegam na cidade de Kika, já começa a humilhação, porque assim que entram no local do exame, aparecem uns pássaros anti-magia. Esses bichos conseguem sentir quanta mana uma pessoa tem. Então quanto mais magia você possui, menos os pássaros te incomodam. E adivinha quem ficou cercado por eles o exame inteiro? Os bichos praticamente transformam o moleque num espantalho humano. Confirmação oficial que ele continua zerado de mana. Enquanto tenta fugir dos pássaros, o Asta acaba trombando com um monstro humano chamado Yami Sukehiro, capitão dos touros negros. O cara parece um agiota bombado misturado com um mafioso. E o pior, o Asta confunde o cara com um dos participantes. Esse cara já enterrou os outros por muito menos. O Yami já fica pronto pra matar ele ali mesmo. Mas os membros do touro negro conseguem acalmar o gorila fumante. E o Asta quase virou presunto antes mesmo do exame começar. Antes da prova, o Asta ainda fez amizade com um garoto rico chamado Sik, que aparentemente entende tudo sobre os cavaleiros mágicos. E quando os capitães aparecem, o moleque começa a apresentar cada um deles. Tem o Nozel Silva com aquela cara de nobre que humilha pobre só de meme. O Fuego Leão, que parece um leão pronto pra arrancar tua alma no soco. O Jack, que claramente fugiu de um manicômio carregando essas foices. A Charlotte, gatinha intimidadora. E vários outros capitães esquisitos que parecem aqueles personagens de jogo que você cria aleatoriamente. E então finalmente o exame começa. E o Asta passa vergonha em praticamente todas as provas. O miserável não conseguia nem voar numa vassoura, num mundo onde até mendigo voa pra sair atrás de umas moedas. O prota parece um saco de cimento tentando levantar voo. Enquanto isso, aparece escondido uma garota de cabelo branco chamada Noelle. Só que o irmão dela, que é o próprio capitão das Águias Prateadas, manda ela ir embora, praticamente falando que ela é inútil. O cara trata a irmã pior que o chefe quando pega o funcionário jogando tigrinho no banheiro. E finalmente chega a última prova, um duelo 1 contra 1. Todo mundo forma uma dupla menos o Asta. Coitado, ficou sozinho igual aluno fedido no trabalho em grupo. Mas aí o Sik aparece oferecendo uma parceria. Olha só que amigão, só que não. O desgraçado só queria usar o Asta pra parecer forte pros capitães. Que rato oportunista, cê é louco. E assim que a luta começa, o Sik tenta pagar de gostosão usando uma magia defensiva toda chique. Mas a espada do Asta simplesmente destrói tudo sem esforço. O moleque corta a magia dele igual faca quente na manteiga. GG easy. E mano, esses foram os 4 primeiros episódios de Black Clover. Se você gostou e quer que eu continue trazendo essa série aqui no canal, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 796 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Cassie.